Não podemos entrar na consciência deste mundo e forçar as pessoas deste mundo a ser livres. Elas devem primeiro estar abertas a isso. Aqueles que não estão abertos à ajuda espiritual nem sempre a recebem, embora alguns recebam porque interiormente estão clamando por ela, mesmo quando exteriormente estão resistindo e lutando. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith compartilha, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual ou despertar espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Você fala em viver sem sofrimento, mas como viver assim? O que é o sofrimento? Repare uma coisa aqui, Gilson. Aqui a pergunta, quando você pergunta como viver assim, ou seja, sem sofrimento, a real resposta para isso está na compreensão da pergunta: o que é o sofrimento? Então, essa é a pergunta real. A pergunta real não é como viver sem sofrimento. A pergunta real é: o que é o sofrimento? Se nós não temos a compreensão do que é o sofrimento, quem é o elemento presente no sofrimento, o significado, a significância disso, a importância e o que isso representa, não teremos uma real resposta para a vida livre do sofrimento. Primeiro, porque a ideia em nós é de alguém que não sofre, é de alguém que já consegue viver a vida sem sofrimento. E isso é inteiramente falso. Porque não é alguém que não sofre, não é alguém que consegue viver a vida sem sofrimento. É a verdade da revelação de que a vida, como ela acontece, nela não há sofrimento. A presença do sofrimento não é na vida. A presença do sofrimento é na vida que nós conhecemos. Mas a vida que nós conhecemos está dentro do conhecimento que, como pessoa, nós temos da vida. Portanto, a vida, ela é real, ela é a realidade presente, ela é Deus presente. Não há sofrimento na vida. O que temos presente aqui e agora é a vida. Quando nós colocamos uma identidade presente que se separa da vida, olha para a experiência como ela acontece, colocando um experimentador, colocando alguém para pensar sobre isso, para particularizar um olhar sobre isso. É quando temos a presença desse eu que conhece a vida. Então, a presença do sofrimento é a presença desse eu, desse elemento que surge no cenário. Nós temos o cenário e é somente o cenário. Nós não temos atores neste palco. Nós temos o palco, mas não temos atores.
Nós temos o teatro, mas não temos os personagens da peça. Nós não temos a peça, nós só temos o cenário, nós só temos o teatro. O que quer que esteja surgindo no teatro, dentro do cenário, nesse formato de peça, é ainda o cenário, que não se separa da peça, que não se separa dos personagens. É que a nossa visão é a visão que particulariza, é a visão de quem observa, é a visão do observador. É que o nosso pensamento sobre o que aqui está presente é a representação de uma ideia que vem do passado, se sobrepondo a esta realidade que aqui está presente. E isso está acontecendo porque nós colocamos no pensamento, quando surge um pensador, é algo que está acontecendo porque colocamos naquilo que aqui está sendo visto um observador. O observador, o pensador, é o elemento que se separa e olha a partir de suas conclusões e pensa a partir de suas crenças, opiniões, sugestões. Então repare como é importante isso aqui. Você pergunta como viver sem sofrimento. A vida sem sofrimento é possível, mas não para o observador, não para o pensador. Porque a nossa ênfase aqui consiste em investigar a natureza da pessoa que eu sou. Porque esta pessoa é o observador. Essa pessoa é o pensador. Quando você conversa com pessoas, está conversando a partir de ideias que você tem. Elas também com você. Nessa troca de ideias, o que temos é um jogo de pensamentos. Apenas isso. Mas nós colocamos uma identidade presente aqui, que fala, e uma outra que escuta. Aqui está o conflito. Aqui está estabelecido a separação, a sugestão do pensamento de que nós temos, neste diálogo, duas pessoas, enquanto que, na verdade, nós temos é a presença do pensamento. Um jogo de pensamentos acontecendo. Acompanhe isso aqui com calma. Duas pessoas se encontrando, na realidade, não é um encontro. Quando um tem do outro uma ideia, uma crença, uma avaliação, uma conclusão. Assim, o quadro que eu tenho, a imagem que eu tenho, a representação mental que eu tenho de você e você de mim, não é um encontro. Está estabelecido a separação, a divisão e, portanto, o conflito. Portanto, a pergunta é: o que é o sofrimento? A pergunta é: por que sofremos? Porque estamos lidando com a vida a partir dos critérios do pensador, a partir dos critérios do observador. O pensador é o elemento presente que, quando pensa, ele não está separado do que está pensando. Não há uma separação entre o pensamento e esse pensador. O observador é o elemento que, quando observa, a partir dos critérios que ele tem, ele está observando a partir do observador. E, portanto, aquilo que está sendo observado é ele mesmo. Não há uma separação.
Mas nós estabelecemos uma separação naquilo que é observado. Colocamos uma separação no pensamento que está presente. No pensamento temos o pensador. E naquilo que é observado temos o observador. A vida está acontecendo como ela é. Como pura observação, sem observador. Como pensamentos aparecendo sem o pensador. Isso tudo é parte desse cenário, é parte desse teatro, é parte desta peça. Mas colocamos um elemento presente aqui. Esse elemento é o eu, o ego. É esse elemento que está com problema. O seu sofrimento não é o sofrimento da vida, é o sofrimento da pessoa que você imagina ser, que acredita ser. O seu sofrimento é o sofrimento do pensador que você acredita ser, do observador que você acredita ser. Esse sofrimento é um sofrimento particular para esse sofredor. Não há uma separação entre esse sofrimento e esse sofredor. Mas será que podemos olhar para o sofrimento sem interferir com ele? Sem interferir, não colocamos o pensador, não colocamos o observador. Descobrir o que é olhar para aquilo que surge aqui e agora. Observar sem o observador. O pensamento sem o pensador. O sofrimento sem esse que irá interferir com isso, para gostar, não gostar, aceitar ou rejeitar. Quando aprendemos a olhar para o sofrimento sem o sofredor, o sofrimento se dissolve. Então você pergunta, mas de uma forma prática, como posso lidar com o sofrimento? Tomando ciência dele, permitindo que ele se revele como ele é. Não coloque alguém aí para rejeitar, para lutar contra, para querer se livrar. E observe. Apenas fique nesse observar sem o observador. Então, o sofrimento se dissolve. Nenhum sofrimento se sustenta quando não temos o sofredor para alimentar ele. Então, vamos a uma base de exemplo aqui simples. Quando você está com raiva de alguém? Está com raiva de alguma situação? Mas existe esse você e a situação. Existe você e esse alguém. Aonde está esse alguém? Não é quando você tem a lembrança de alguém que a raiva dela aparece? Não é quando você tem um pensamento sobre uma dada situação que aquela situação lhe deixa com raiva? Mas há uma separação na raiva desse você e aquela situação? Há uma separação na raiva, entre você e aquele de quem você se lembra? Ou a presença da raiva é a única coisa? Nós é que colocamos uma identidade para a raiva. Colocamos uma identidade revoltado contra aquela coisa ou contra aquela pessoa. Observe que estamos diante de um jogo do próprio pensamento, quando ele se separa nesse formato. Ele é aquele que observa, ele é aquele que se lembra. Mas quando eliminamos, porque há uma atenção sobre a raiva, sem reagir, o que ocorre? Quando apenas a sensação, o sentimento, a emoção está presente, mas isso não é alimentado por uma identidade cultivando pensamentos sobre isso.
O que ocorre quando o pensador não aparece? Quando o pensador não surge? Esta condição psicológica de emoção, de sensação, se dissolve. Repare como é simples isso. Nós estamos constantemente cultivando a memória de alguém de quem temos raiva, a memória de uma situação que nos contrariou e que nos provoca raiva. E estamos fazendo isso colocando o tempo todo um elemento que se separa, que é o eu, que revoltado sente raiva. Mas quando olhamos o aparecimento do Estado e não colocamos uma identidade presente nesse modelo, isso se dissolve. Isso é o fim da raiva. Isso é o fim do medo. Isso é o fim do sofrimento. É que por muito tempo o que temos feito e estamos fazendo é exatamente o que acabamos aqui de colocar para você. Nós estamos constantemente colocando uma identidade presente para a experiência. Estamos colocando o experimentador para a experiência da raiva, dele ou daquela situação, dela ou daquela situação. Estamos colocando um pensador para cultivar e alimentar esses pensamentos. Isso sustenta o quadro, isso sustenta a condição emocional, isso sustenta a condição de sensação que nós denominamos de raiva. Assim, se aproximar e descobrir o que é olhar sem interferir é romper com esse modelo, é romper com esse padrão. Então você descobre a vida sem o eu, sem o pensador, sem o observador e, portanto, sem raiva, sem medo, sem sofrimento. Quando não temos mais o sofredor para aquele dado sofrimento, o sofrimento não se sustenta. Quando abandonamos esta separação, esta divisão, e abandonamos isso quando descobrimos o que é trazer atenção sobre as nossas reações, isso é autoconhecimento, isso é meditação. Isso é o seu real encontro com o momento, é o seu real encontro com a vida, sem o eu e, portanto, sem o sofrimento. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: o que acontece quando morremos? O que é a morte? Aqui temos uma outra pergunta. O que acontece quando morremos? Aqui a real pergunta deve ser o que é a morte? E não o que acontece quando morremos. Qual é a diferença? A ideia de alguém nesse pós-morte está por detrás da pergunta o que acontece quando morremos. Enquanto que a pergunta o que é a morte, repare, estamos diante de algo básico, sem qualquer teoria, crença ou imaginação. Portanto, o que ocorre quando a morte está presente? Então, o que é a morte? A morte é o fim. É o fim da continuidade do que tem sido, do que tem aparecido, do que já foi. A morte é o fim. Em geral, fazemos essa pergunta porque queremos saber se haverá uma continuidade. Repare, quando a morte
está presente, não há continuidade. No entanto, se existe uma continuidade, nós não temos a morte. As pessoas estão interessadas, repare, não é em compreender o que é a morte. Elas estão interessadas em saber o que irá continuar. Nós aqui temos dois aspectos. O primeiro é esta morte física. A morte é o fim desse corpo, desse organismo. O outro aspecto é esta morte psicológica, que é o fim da continuidade desta ideia de alguém presente dentro da experiência. Esse alguém é o eu. Nós queremos saber se esse eu continua. Essa é a continuidade psicológica de uma suposta entidade que se mostra presente aqui. Aqui estamos lhe convidando a compreender a verdade sobre o fim desta ilusória, disse isso mesmo, ilusória identidade, que se vê presente e que teme não continuar. Isso é o fim do ego, isso é o fim do eu. Essa é a verdadeira morte. A verdadeira morte consiste no fim da ilusão de uma identidade que se vê presente. Quando isso ocorre, nós temos algo desconhecido presente, algo além desta ideia de morte e pós-morte. A direta compreensão disso requer um trabalho em nós mesmos para o despertar desse natural estado de ser livre deste eu, livre deste ego, e, portanto, livre deste elemento que acredita que precisa continuar de alguma forma. A vida como ela está acontecendo aqui e agora, nela não há espaço para essa ilusória identidade. E, no entanto, nós estamos psicologicamente sustentando a ideia, a imaginação de uma identidade. Enquanto isso continuar, haverá confusão, desordem e sofrimento. É quando isso se conclui, é quando isso finaliza, é quando isso termina, que temos a presença do novo. Esse novo é o fim desta assim chamada morte e dessa imaginária vida da qual as pessoas falam nesse assim chamado pós-morte. A beleza de um encontro com o momento revela a verdade da vida, além do eu, além do ego, além desse nascer, viver e morrer. Isso requer a presença do despertar da consciência, do despertar desta natureza divina, desta revelação do seu ser, que é a revelação de Deus. Aquilo que aqui está presente, além do tempo, além do corpo, além da mente, além do mundo, além de nascimento e morte. É nisso que estamos aqui trabalhando com você. Isso é o fim da ilusão da continuidade do ego, da continuidade do eu. Esta é a vida real. Esta é a vida divina. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, nesse estado livre de sofrimento, em real liberdade, o mestre compartilha ao seu redor um campo de energia,
um campo de energia, de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, temos uma vivência dessa real liberdade. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.